ContraCast, conversas fora de ciclo. Olá, gente! Chegamos ao nosso podcast número 23. Eu sou a Ana. E eu sou a Marina. E hoje a gente vai falar sobre o terror do feminino. Terror feito por mulheres e também a representação de mulheres no terror. Para isso, temos aqui com a gente duas convidadas escritoras, pesquisadoras e minhas professoras no curso de narrativa de terror, que são muito especiais, a Andressa Postai e a Irka Barrios. Para começar, eu vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. Andressa Postai é mestre e doutoranda em escrita criativa pela PUC-RS, ministra oficinas de escrita e faz leituras críticas, trabalha com pesquisa, faz parte da comissão editorial da revista Travessa em Três Tempos e tem textos publicados em revistas e antologias. A Irka Barrios é mestra em escrita criativa pela PUC-RS e atua na organização do coletivo Mulherio das Letras do Rio Grande do Sul. É autora de O Coelho Branco, lançado no ano de 2015, vencedora do Prêmio Brasil em Prosa, e do romance Lauren, da editora Caos e Letras, lançado em 2019, e que esse ano é finalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar dessa conversa, e sejam bem-vindas ao ContraCast. Oi, gurias, muito obrigada. Obrigada. Acho que vai ser bem legal. Para começar nossa conversa, a gente queria saber um pouquinho mais sobre vocês. Qual é a relação que vocês têm no terror e como é que vocês começaram a entrar nesse gênero? Andressa, você pode começar. Eu entrei e comecei a ler e consumir terror quando eu era criança, pré-adolescente, por querer provar que eu era corajosa, assim. A mãe de uma amiga minha, acho que a gente tinha uns 10, 11 anos quando estreou O Chamado. A mãe de uma amiga minha levou ela no cinema, assistiu O Chamado, e aí ela voltou pra escola na semana seguinte, assim, ai, nossa, fui ver um filme de terror, aguentei o filme inteiro, não fugi do cinema e tal, da sessão. E eu fiquei, nossa, eu quero ser assim também, eu quero provar que eu consigo assistir um filme de terror. E aí eu comecei, eu acho que o primeiro filme de terror que eu tentei assistir foi O Grito. E foi horrível, porque eu tinha um irmão pequeno, da idade do Grudge, do monstrinho lá, do Grito, sabe? E aí eu via no meu irmão aquele monstro todas as vezes, por um longo período de tempo, assim, meu irmão aparecia do nada, eu levava um susto. Mas depois disso eu fui melhorando, assim, me acostumando, e hoje enfim, o terror acabou se tornando não só o que eu consumo, mas também o que eu produzo como escritora. Não exclusivamente, escrevo outras coisas também, mas sem querer, o terror ou o insólito sempre entram na minha narrativa de alguma forma. Agora a Andressa estava falando e eu estava me lembrando que eu sou mais velha e eu já era adulta quando lançaram aquele filme O Chamado. Eu já era adulta, eu morava sozinha e eu tinha medo daquele filme, muito medo. Então, eu sempre tive um fascínio por filmes de terror e narrativas de terror, até narrativa oral, histórias de terror contadas, assim. Eu lembro quando eu era muito pequena, a gente tinha uma moça que ajudava lá em casa, cuidava da gente, porque a minha mãe tinha 4 filhos, né? Então, tipo, para dar conta da criançada. E essa moça, ela contava histórias incríveis de terror, de lobisomens, de bebês que foram deixados no cemitério e de repente eram fantasmas, essas coisas. Então, eu sempre tive esse fascínio pelas histórias de terror. E eu nunca tinha tentado, eu acho, escrever terror. Até um pouco antes de entrar no mestrado da escrita criativa, eu acho que, na verdade, eu tinha tentado num desafio que foi num curso de escrita criativa que eu fazia, numa oficina do professor Pedro Gonzaga. Ele é bem famoso, assim, ele é ótimo professor e ele tem turmas que se estendem, assim, ao longo dos anos, assim, eu fiquei, eu acho que uns 3 anos na turma dele. E uma vez ele lançou esse desafio, que era escrever uma história de terror, e ele disse, é muito difícil escrever uma história de terror, porque às vezes a gente vai escrevendo e a história acaba virando uma comédia. Então eu vou lançar esse desafio para vocês. O tema, o foco da oficina não era terror, mas enfim, ele resolveu fazer aquele desafio. E aí eu fiquei pensando nisso, e isso ficou assim, sabe? Sabe quando fica aquela formiguinha te picando? Nossa, será que eu consigo? Será que eu consigo? E aí eu escrevi um conto
que, bom, eu não sei, eu releio esse conto e eu acho assustador o conto. E aí eu fiquei com isso. Então aí depois, claro que vai crescendo dentro da gente, né? Bom, tudo bem, eu escrevi um conto, mas quem sabe um romance? E aí que veio a Lauren também. Coincidiu de eu ter ingressado na escrita criativa, no mestrado, e onde eu fui colega da Andresa, e conheci a Andresa, que também é uma pessoa que tem muito conhecimento de terror, e eu gosto muito de trabalhar com ela, porque ela já vai lá no psicológico, né? Então eu acho que a gente se complementa bem nesse sentido. E ainda tive a sorte de pegar o professor Bernardo Bueno como orientador, que é um cara super aberto, trabalha a ficção especulativa muito bem e me deu alta força. Então, eu acho que fechou todas. Essa é a minha trajetória, gurias, até agora. Acho interessante falar que o depoimento de vocês acabou me lembrando muito o tema do episódio 21 do ContraCast, que é sobre o medo na infância. As colegas que gravaram esse episódio falaram justamente sobre a questão de o terror estar presente desde muito cedo nas nossas vidas, por meio das lendas urbanas, das próprias cantigas de Niná, dessa relação também de o terror já ter sido muito usado como um mecanismo de educação. Posso comentar uma coisa rapidinha? Eu tenho escutado, para a nossa oficina que a gente está ministrando agora, eu e a Andresa, eu tenho estudado bastante, a gente tem estudado bastante, e eu tenho escutado um canal que chama Fantástico Cursos, eu não sei se vocês já ouviram falar, é de um professor de Minas Gerais, é Alexander Medeiros, eu acho, sobre o nome dele. E tem um dos episódios do canal dele que ele fala exatamente sobre isso, sobre as fábulas para criança, né? Que eram o que ela propunha era educar através do medo, né? Então, ela ensinava a criança a não fazer determinadas coisas porque uma coisa horrível ia acontecer se ela fizesse. Então, as fábulas estão muito ligadas a histórias de terror, né? E, inclusive, depois que elas vieram para o Ocidente, elas vieram bem mais leves, bem mais adocicadas, porque as mais antigas eram bem assustadoras. Então, essa conexão da criança com o terror é muito nítida desde os tempos muito antigos, né? Sim, tô falando, eu lembrei, ano passado eu dei uma oficina de escrita para idosos. E uma das atividades que a gente fez foi relembrar uma história de infância, porque era mais numa linha de não ficção, assim, eles queriam escrever as histórias deles, né? Então, lembrar histórias que eles tinham ouvido na infância. E eu tinha, acho que uns 12, 13 alunos. Só 3 não trouxeram histórias de terror. Todos os outros trouxeram o Sanganel, essas coisas de mitologia, assim, sabe? O velho do saco, a história de um cara que caiu num espinheiro porque tinha fugido de casa e ninguém nunca achou ele, e anos depois acharam um esqueleto. Tipo, umas histórias, assim. E são pessoas de interior, né? Do Rio Grande do Sul, porque eu sou do interior, originalmente, né? E dei essa oficina em Caxias do Sul. Então, faz muito sentido e é algo muito antigo, né? E é muito interessante também essa relação da infância com o terror, que também tem uma coisa muito de maternidade, né? Porque muitas avós contavam essas histórias, muitas mães contavam essas histórias porque não sabiam como lidar, assim, com as crianças. Eu acho que também é uma coisa que aparece bastante no terror, né? E essa ideia da maternidade, assim, é uma coisa muito interessante na representação da mulher no terror, né? Porque tem essa coisa com a madrasta, com a mãe, até nos contos antigos que falam que também era quem mandou matar a Branca de Neve, não era a madrasta, era a mãe no original, né? Então eu queria saber um pouco o que vocês acham sobre essas representações, assim. Isso aí é uma coisa que também é bem problemática e engraçado que a gente só vai se dando conta disso conforme a gente vai descobrindo, aprendendo, lendo e debatendo com outras pessoas, como está acontecendo na nossa oficina agora, que está sendo alguma coisa bem produtiva, assim, para mim está sendo, nossa, uma coisa muito interessante, os debates que estão acontecendo dentro da oficina de narrativa de terror. Às vezes a gente não se dá conta, né? Que algumas fábulas, algumas não, eu acho que, né, as que tratam desse tipo de vingança contra uma mulher, contra uma pobrezinha de uma princesa, muitas vezes se trata, lá no fundo, se trata de uma questão de inveja, de competição entre duas mulheres, né? Imagina a própria mãe querer que a filha se dê mal, porque ali tá acontecendo uma certa competição. E outra coisa também que foi, também ouvi no canal do professor Alexandre, que me fez refletir muito, que essas fábulas,
que depois acabaram se tornando histórias para crianças, e até hoje existe a Branca de Neve, a Disney regravou, né, recriou, a Bela Adormecida, a Rapunzel, todas elas poupam a figura masculina. A figura masculina nunca é o principal vilão. A figura feminina sempre quer ludibriar aquele homem, aquele rei. Eu acho que a Andressa quer complementar. Sim, não é, porque também a gente tem que pensar que esses contos, esses mitos, enfim, eles foram, não sei se foram inventados, porque atribuir uma autoria para eles é difícil, né, porque vai muito da oralidade, mas eles foram registrados da forma como a gente tem hoje por homens, né, Hans Christian Andersen, Perrault, os irmãos Grimm, então foram registrados sempre por homens. E quando a gente estuda a representação da mulher no terror, a gente entende que tudo que a gente vê praticamente de mulher, de coisas produzidas com mulheres até o final dos anos 90 ali, é muito através da lente dos homens, né? São os medos e os desejos dos homens refletidos em personagens femininas. Sim, até é sempre a bruxa, é a sereia, é sempre uma figura da mulher que é a coisa ruim, assim, que né? seduz. Ela é ruim, Exatamente. ela seduz. E o homem salvador, né? Que dá o beijo na Bela Adormecida e aí ela salva o dia. A mulher, mesmo quando ela é má, ela é representada como vítima de alguma forma. Enfim, a gente vai entrar, acho que mais pra frente nisso, com perguntas mais específicas, talvez, né? Enfim. Eu ia falar, não sei se eu tô me adiantando, mas eu ia falar da figura da bruxa, que é sempre, né? Geralmente não, sempre. É uma pessoa velha e é uma pessoa, quando ela quer enganar alguém, quando ela quer enganar o príncipe, aí ela se transforma numa jovem bonita. Mas quando ela está transformada na figura má, ela é uma velha muito feia, repugnante. Então, tudo isso, toda essa representação da beleza e da feiura também está intimamente ligada com esses mitos. Sim, é uma mulher feia, repugnante, que de modo geral precisa do sangue de uma jovem bela para passar em si mesma, para aí alcançar o objetivo dela, e o objetivo da bruxa está sempre relacionado a alguma coisa, ou beleza, ou vida eterna. Quando tu vai estudar bruxas dentro da história, a gente vê que não é isso, né? Mas é a representação que foi dada, e foi dada por homens. E eu também acho que a questão da bruxa ser uma mulher mais velha também mostra muito como que a sociedade acha de uma mulher envelhecer, né? Dela perder todo o seu potencial e o seu valor se ela não é uma mulher jovem. Então eu acho isso bem interessante, assim. E eu queria perguntar para vocês que eu percebo assim, que tem uma diferença muito grande entre a bruxa e a vampira. Elas são quase opostos, né? Na questão da vampira ser muito mais a libertação e a bruxa ser essa figura repugnante. O que vocês acham sobre isso? As bruxas são algo, de certa forma, real, né? É algo que existiu no mundo real. E é algo que foi demonizado de verdade no mundo real, né? Então, a carga imaginária, pensando em um viés como psicóloga também, né? A carga do imaginário que recai sobre a bruxa, como algo muito ruim, é muito maior. E aí, a vampira, eu entendo que tem essa diferença, mas ao mesmo tempo, será que é tão diferente assim? Porque a vampira tem essa libertação, mas ela também é representada como um ser supersexual, supersexualizado, sabe? Sim, é ela verdade. É quase um sim. fetiche. E a bruxa, quando ela não tá na forma de velha, ela também é um fetiche. É uma libertação, mas é uma libertação se tu for bela e imortal. Que tipo de representação é essa, né? Eu penso que a intenção da representação antiga da vampira era uma espécie de castigo. Por exemplo, o homem, né, que em geral escrevia a história, o que ele, talvez inconscientemente, vamos acreditar que foi inconscientemente, né? Talvez ele criava inconscientemente assim, essa mulher que quer uma libertação sexual, essa mulher que quer viver a sexualidade de forma plena, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. É uma espécie de um castigo, de uma punição. Pode ser que tenha sido inconsciente, algumas vezes até consciente, mas eu penso, eu relendo essas histórias e analisando, eu penso hoje que isso foi positivo, assim, para nós mulheres, no sentido de aquela morta-viva, porque a vampira é uma morta-viva,
ela não obedece mais regra da sociedade, ela está livre. Então eu vejo ela, a vampira, como uma mulher livre. Mas é claro que isso agora temos o quê? Quantos anos? 100 anos, mais de 100 anos, 200 anos de evolução para a gente chegar nesse entendimento, né? Então eu prefiro acreditar, eu prefiro ver a vampira como uma mulher livre e uma mulher que exerce a sua sexualidade de forma plena. E a bruxa, eu estava lendo eu já li bastante coisas, mas uma coisa interessante que eu li sobre a perseguição das bruxas, sobre essa figura da mulher idosa, talvez uma sábia, né? Porque idosos geralmente são considerados pessoas sábias, mas da mulher idosa que vivia mendigando. Qual é o sentido de perseguir, de matar e de jogar na fogueira uma mulher assim? Bom, uma das explicações que eu encontrei, que foi naquele livro O Caliban e a Bruxa, iniciou uma primeira formulação do Estado como forma de abrangência, vamos dizer assim, como forma de uma proteção para toda a população. Sendo o Estado responsável pela proteção de toda a população, ele teria que dar um acolhimento para aquela idosa, muitas vezes contra a vontade, né? Porque para que eu vou estar sustentando, entre aspas, uma pessoa que está aí mendigando, né? Então também veio daí esse tipo de perseguição para eles, vamos dizer, para as pessoas que governavam, ou até para a própria burguesia, não tinha sentido manter viva. Então é mais fácil tu considerar logo que é uma bruxa, persegue, joga na fogueira e a gente se livra desse problema social que está na rua aí pedindo dinheiro. Agora vocês falaram sobre a bruxa, sobre a vampira, e aí eu fiquei com curiosidade de saber assim quais seriam esses outros arquétipos, essas outras figuras que existem, onde a mulher é colocada, né, dentro do terror. Assim. Tem alguns livros que eu acabei não conseguindo passar, né? E aí um deles, que é bem interessante, é o Man, Woman and Chainsaws, que ele fala mais da questão do slasher, que inclusive na última aula da oficina a gente falou bastante do slasher, né? Porque o filme de slasher. E aí eu tô falando em filme porque também, quando a gente pensa em terror, a gente tem muito mais material, narrativas visuais do que narrativas literárias, né? E é muito mais fácil se remeter a elas, então... Mas vale para a literatura também, de certa forma. Enfim, nesse livro, a autora, acho que é Carol Cove, ela fala sobre a função e a representação. Então, qual é a função do homem nas narrativas de terror e como ele é representado a partir dessa função, e qual a função da mulher e como ela é representada, né? Ela diz que a função do homem é sempre monstro ou herói. E ele, de modo geral, quando é um monstro, ele é representado como poder absoluto, ele não tem falhas, muito difícil de ser destruído, muitas vezes ganha no final, quando é o herói também. Vai acabar ganhando no final, ele demonstra algum tipo de vulnerabilidade ali, mas ele consegue superar aquilo e, meu Deus, que homem maravilhoso. E a mulher, de modo geral, ela é colocada como vítima, mesmo quando ela é monstro, ou mesmo quando, por exemplo, a própria vampira. A vampira é uma vítima, de certa forma, porque ela é transformada contra a vontade naquilo, né? E muitas das vampiras que a gente vê em filmes, séries, livros, elas eram virgens quando elas foram transformadas. E aí tu se torna imortal virgem. Não seria isso uma forma de dizer que você tem que ser perpetuamente virgem e que as mulheres, elas são representadas como vítimas e são representadas de uma forma que é extravagante, assim. Então, temos a menina do Exorcista, por exemplo. Ela é uma vítima. Olha a caracterização dela. Ela gira o pescoço, sobe nas paredes e vomita jatos de vômito, né? Então, torna um personagem muito caricata, superficial e caricata. Então, a representação que a gente tem da mulher, independente de ser vampira, ser bruxa, ser a possuída ou o espírito que volta porque tem uma vingança contra algum amante, porque de modo geral as mulheres, quando são representadas como espíritos, voltam por causa de algum relacionamento que deu errado, elas são muito superficiais e caricatas, assim, né? Elas não são exploradas a fundo. A partir do final dos anos 90, a gente vai ver uma mudança nisso, mas daqui a pouco a gente entra a falar um pouquinho mais sobre esse contemporâneo. Eu ia comentar da menina do Exorcista, da Reagan. Ela é uma virgem, ela tem, se não me engano, 13 anos, e ela tem aquela cena que até foi cortada, que ela se masturba com um crucifixo, né? Olha o que é essa imagem. É uma coisa, se não tem toda uma igreja por trás disso, por trás dessa demonização da sexualidade feminina, então eu não sei mais o que dizer, né? Mas, continuando sobre o que a Andresa jogou no debate sobre os filmes slasher, além disso, de todas essas questões que ela colocou, a mulher é super sexualizada, a mulher, também falei isso, que o filme slasher ele tem um quê de moralismo, né? Porque geralmente o assassino vai atrás dos casais que estão fazendo sexo,
né? Os primeiros que morrem. E geralmente quem aparece nua é a mulher. E assassinar aquela mulher nua que está correndo desesperada já é um super castigo, né? Porque como ela ousou transar e se descuidar daqueles adolescentes, que ela fetiche também, E sobre a maternidade, temos também esse problemão que seria o sacrifício, né? Agora eu vou colocar no debate o filme O Bebê de Rosemary, que é a história da mulher que também ela não tem escolha nenhuma, né? Outras pessoas escolhem que ela vai ser a mãe daquele filho do demônio, porque ela tem que se sacrificar, mesmo sem consultar, ela precisa se sacrificar para o marido dela, que é um ator que está em baixa lá em Hollywood, ela tem que se sacrificar para o marido dela conseguir aquele papel que ele tanto quer, ou seja, por um motivo totalmente fútil, né? É tanto exemplo de representação problemática que se a gente vai puxando o fio, não acaba nunca. Só enganchando, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da vítima, que inclusive é algo que está no livro que eu comentei do Man, Woman and Chainsaws, que a vítima, de modo geral, como a Irka exemplificou já, a vítima é sempre punida por algo que é moralmente dúbio. Isso é teórico, assim, tem artigos, tem pessoas que estudam e pesquisam, inclusive, se tu for pesquisar artigos sobre mulher no terror, a maioria do que vai aparecer é vítima, é sobre vítima, é uma análise das vítimas, né? E é sempre a punição por esse algo moralmente dúbio que ela faz e que 90% das vezes está relacionado a sexo, de novo, assim, quanto isso é problemático. Mas há esperanças. Falando em esperanças, a gente está uma motivada, de repente, a falar sobre como tem sido a escrita de mulheres dentro do terror, ou como vocês veem esse panorama atual, ou até como as mulheres se inseriram nesse gênero mais nos primórdios, quando surgiu as narrativas, até pensando no gótico, né? Eu acho que Viviana pode falar um pouco do gótico ali, porque tem muitas autoras da era vitoriana que escreviam terror, né? E aí parece que com o tempo isso se perdeu, assim. A função passou para os homens e aí agora tá voltando para as mulheres, assim. E até grandes autoras que são dos anos 60, 70, a gente acaba não ouvindo falar, tipo a Shirley Jackson, né? Que inclusive aquela série da Mansão Hill foi baseada no livro dela. Mas eu nunca tinha ouvido falar dela até a série. Aí eu fui atrás, pesquisar, descobri vários livros dela, ela é ótima. Tinha muitas autoras góticas e engraçado, eu vou falar da Anne Radcliffe, que é uma autora que é bem lá do início do gótico, e aí, imagina, tá, tudo bem, a época do gótico era assim, não eram histórias de maniqueísta, mocinho versus bandido, era uma coisa bem, como histórias assim de folhetins, basicamente, assim, a história básica da jornada do herói ou do folhetim, né? Não que as duas coisas sejam similares, mas seguia um roteiro. E as autoras da época também não fugiram muito desse roteiro. Mas eu queria comentar que a Anne Radcliffe, ela é conhecida ou falam dela como se fosse uma pessoa que tivesse problema mental, como se até parece que internaram ou tentaram internar ela. Então, além dela sofrer o preconceito de ser uma autora mulher e ter todas as dificuldades que as autoras mulheres têm, que a gente não sabe, né, se ela era ou se ela não era uma pessoa que tinha algum problema mental. Se vocês forem procurar em alguns sites, eles vão dizer que ela tinha problemas, que ela se isolava, que ela enxergava coisas e etc. Então tem mais isso ainda em cima das pobres autoras góticas. Mas eu acho que, é bem como a Andresa falou, e vocês também, a gente está aqui para virar esse jogo. Eu acho que está tendo bastante mulher escrevendo. Todo mundo da escrita da PUC somos os defensores de que o personagem é o que leva a história e não o enredo. E isso é favorável para quem escreve, principalmente para mulheres que escrevem, porque geralmente a mulher vai escolher uma protagonista feminina. Então isso é totalmente favorável para a gente começar a derrubar esses mitos que vêm desde os primórdios tentando nos diminuir dentro de uma história, né? Quanto mais mulheres escrevendo, melhor. E uma outra autora que antes dos anos 90 também acabava, além da Shirley Jackson, e aí essa eu ouvi falar bastante, é a Anne Rice, né? Entrevista com o Vampiro, O Ladrão de Corpos, eu acho, que eu li ele em inglês, mas é o livro dela que eu mais gosto, assim.
E tu falou que as mulheres dão preferência para personagens femininos, e eu não sei se isso é verdade, porque das autoras assim que eu leio que escrevem, vão para essa linha, uma parte sim, mas ainda tem muita mulher que, não sei, escolhe escrever protagonistas homens, e aí me vem à cabeça também a Mary Shelley, né? Que o Frankenstein é um livro que tem super pouca representatividade feminina. Isso também, assim, de as mulheres escreverem terror e escreverem terror com mulheres e fugirem do estereótipo, porque também nada garante que uma mulher escrevendo terror vai conseguir quebrar o estereótipo. Às vezes é uma coisa que tá tão... Tu mesma comentou na aula, né, Bibi, que escrevendo Lauren, tu se sentia às vezes amarrada a um estereótipo. E eu também, assim, apesar do que eu tô escrevendo, enfim, eu fico sempre hiperconsciente das minhas personagens e o que eu tô fazendo, por que ela é assim, né? Por que ela tá sendo vítima nessa situação? Qual é a função dela ser vítima aqui? Eu concordo, e falando nisso de escrever terror e tentar fugir dessas armadilhas, né, de cair nos lugares comuns e de acabar utilizando as personagens como sempre são utilizadas, de formas que nos diminuem, é muito difícil, porque a gente não, às vezes, prestando atenção no que nos rodeia, no que nos assusta também, a gente, inevitavelmente, a gente cai nos medos aprendidos, que são os medos que nos são transmitidos através até da crença religiosa e os medos ancestrais também. É difícil para quem escreve tentar fugir um pouco dessa representatividade ruim, mas eu sou da opinião que a gente não tem que fugir, mas a gente tem que tentar mostrar sabe, um novo lado, mesmo que seja de um medo comum de todas as pessoas, mas mostrar de uma outra forma, talvez. E aí isso aí já faz a pessoa refletir, o leitor refletir um pouco e o próprio autor refletir. E aí toda a sociedade refletindo junto, eu acho que a gente consegue ir para um lugar mais interessante, representatividade feminina. Eu ia falar das autoras argentinas, que eu sou fã absoluta, para falar das contemporâneas, né? Elas não, eu não sei, mas eu acho que em geral elas não se apresentam como autoras de terror. Mas o que eu ia falar das contemporâneas, que é a Samantha Schweblin, que a Andressa acabou de mostrar o livro, a Mariana Enriquez, e eu vou colocar junto a Ariana Harwicz, que elas estavam até agora na Feira do Livro, foi domingo que elas fizeram uma mesa na Feira do Livro. Elas deram algumas opiniões que eu achei um tanto polêmicas, mas eu não vou entrar nessa parte da história agora. Mas eu quero dizer que elas escrevem sobre o medo, e elas escrevem sobre o medo de um jeito bastante inovador, porque elas usam analogias e metáforas que mostram a situação latina, a nossa situação, o que a gente vive, o que a gente viveu aqui, o que a gente viveu desde o período da colonização, o que a gente viveu no período da ditadura militar, que quase todos os países latinos passaram por uma ditadura. Coincidência? Não, a gente sabe que não é coincidência, né? Então a gente tem isso em comum. E eu acho muito produtivo a gente tentar se aproximar dessa literatura latina, que também é outro assunto, né? Que a gente pode abordar num outro momento, né? A distância que tem a literatura brasileira da Argentina. Mas eu gostaria de pontuar esse tipo de medo que elas escrevem, que é muito interessante, e é outra abordagem do medo, né? Que é um medo que talvez a nossa geração não tenha vivido tão intensamente quanto a geração dos nossos pais, mas das histórias que a gente ouve, a gente sabe do que está se tratando aquele conto ali, mesmo que ela use uma analogia diferente. Agora eu me lembrei daquele conto da Mariana Enriquez, que ela acha um crânio e leva para casa, e aquilo ali está intimamente ligado às torturas do tempo da ditadura militar. Quem lê aquilo ali, mesmo que não tenha vivido, sabe o que ela está falando, né? Então é uma outra abordagem, e uma abordagem muito interessante e muito atual. É quase um terror cotidiano, né? Quando a gente pensa no terror clássico, é como se tivesse todo um preparo de mundo para que aquele terror existisse, né? E a ideia do terror contemporâneo é: o mundo existe, logo o terror está dentro dele. Então eu vou procurar o terror no mundo e vou fazer as pessoas verem esse terror em tudo. Que é o que a Mariana faz quando, por exemplo, acha esse crânio, como o próprio conto que dá título ao livro dela, das mulheres, As Coisas que Perdemos no Fogo, que são mulheres que se queimam, não sei se vocês conhecem a história, mas são mulheres que queimam a si mesmas em protesto contra o feminicídio. E isso cresce de uma forma, aquela imagem da mulher queimada e ninguém consegue parar aquilo, e isso cresce de uma forma que meio que sai do controle.
E aí a personagem principal é uma mulher que ela apoia aquele movimento, mas ao mesmo tempo ela não quer ser queimada, e o quanto isso é contraditório e o quanto isso gera um horror nela. Eu concordo com isso, mas eu não quero chegar a esse ponto, mas minha mãe faz isso. É genial, assim, é um terror intimamente vinculado às questões sociais, né? Que é onde o terror reside. Então, no terror contemporâneo tem toda essa camada de não anular a realidade. A suspensão da descrença não é mais tão necessária no terror contemporâneo, que é um elemento usado no terror mais clássico, né? Outros exemplos de autoras que trabalham com terror, tem aquela russa, eu não lembro o nome É dela. Lyudmila Purchenko. O sobrenome eu não vou saber, Ludmilla mas é Russo. Lyudmila. Ela é uma Uhum. senhora, ela tem 90 anos. E ela escreve sobre aquele tempo da União Soviética, né? Que era um país socialista, todas aquelas pequenas repúblicas unidas em torno de Moscou. A gente sabe, né, que era uma repressão tremenda. Bom, eu não sei se vocês assistiram aquela mini série que saiu sobre Chernobyl? Chernobyl. E aquilo ali mostra muito de como era, né? De como eles escondiam as informações e o cientista que se revoltava contra, daqui a pouco o cara sumia. Então, ela escreve muito sobre isso também. Os contos dela são muito alegóricos. A gente lê e a gente sabe do que ela está falando, né? Eu acho muito interessante essa mudança que o terror teve, e eu acho que é um dos motivos pelo qual o gênero continua tão forte, né? Porque tem que mudar. Vai ler, por exemplo, A Outra Volta do Parafuso do Henry James, aquilo não assusta mais tanto quanto, por exemplo, a adaptação que eles fizeram com a Mansão Bly. Vem todas as outras questões que também fazem parte do nosso cotidiano, que também é essa questão das mulheres não normativas, né? É um casal lésbico, as personagens principais da série. E eu acho isso muito interessante, assim, também porque eu vi muita gente falando que não era uma história de terror, mas era um romance gótico, que me remeteu muito também àquela ideia do gótico lésbico, que também é uma coisa muito debatida, assim. E não só isso, mas principalmente acho que esse ano, assim, essas produções audiovisuais de terror contemporâneo, como Lovecraft Country. Eu assisti um episódio em que era uma casa assombrada, em que 8 ou 6 negros tinham morrido e tinham sido encontrados no porão, e tinham acontecido experiências com eles, porque o médico branco levava eles a fazer essas experiências horríveis. E pra personagem principal, que é uma mulher negra que quebra todos os padrões, conseguir derrotar esse espírito desse médico, ela começa a falar os nomes dos negros que foram mortos. Então também remete muito a uma simbologia que falam muito, principalmente nos Estados Unidos, de fala o nome da pessoa, fala George Floyd, o quanto o nome tem poder, assim. Eu acho isso muito interessante em como isso está mudando também, dessa questão da ditadura e tal. Eu não cheguei a assistir Lovecraft Country, mas eu fiquei muito interessada em assistir, porque Lovecraft é um autor que ele tinha problemas narrativos referentes a mulheres e homens negros, pessoas negras, e enfim, né? E eu acho muito legal que tenham feito essa série para quebrar um pouco o que a gente sabe que o autor acabou pecando, né? E que faz parte da época dele, não adianta também, a gente não pode... O que a gente vai fazer, né? E isso das representatividades é interessante. Eu não sei quem é que escreveu, quem é que produziu Lovecraft Country, mas eu tava até pensando agora, antes da gente começar a falar, no Mike Flanagan, da Mansão Bly, Mansão Rio. Ele tem também aquele filme Rush, não sei se vocês assistiram, que a protagonista é surda. Então, as personagens nas produções que ele se envolve, não sei se é ele que cria as personagens, eu acho que tem toda uma equipe por trás, né? Mas existe esse cuidado de representatividade das pessoas com deficiência, e são representatividades super bem feitas, né? Eu acho, pelo menos, a personagem de Rush excelente. O modo como a deficiência dela é mostrada, muito bem feita, e o modo como, no final, isso também acaba ajudando ela a sobreviver no filme, né? E na Mansão Bly também, assim, eu não sei se é um romance gótico, talvez seja, a Bibiana vai poder dizer mais, que ela é mais do gótico, assim, mas pra mim, a Mansão Bly é, sim, uma narrativa de terror, porque tem elementos de terror. Pode não ser um terror hardcore, assim, não pode não ser um terror que siga um padrão, mas é uma história muito bem contada, muito bem feita, e tem um cuidado muito grande com os personagens, com as personagens mulheres, porque não é só o casal lésbico ali, mas também tem a Hannah, que é negra,
Então, ela tá sempre super bem representada ali. Dentro de um espaço-tempo em que, ok, as mulheres negras ocupavam aquela posição que ela ocupava, mas ela não é só uma governanta, né? Ela é muito mais que uma governanta. Porque antigamente, a representação da mulher negra, ela acabava sendo um acessório, assim. E agora não, ela tem todo um arco narrativo. Aquele episódio, pra mim, é o melhor episódio, o episódio que conta a história dela, que é o episódio 5. E também pensando em mulheres negras, tem o Us, do Jordan Peele, que o Jordan Peele também é outro que tá quebrando muitas coisas com relação à representatividade, né? Primeiro que os filmes dele e o elenco são praticamente só pessoas negras. Até é o Jordan Peele, o principal produtor de Lovecraft Country. Ah, tá aí, ó. Faz todo sentido. Não, e ele ganhou um Oscar com Corra, né? Ele ganhou um Oscar com um filme de terror em roteiro original, o que é uma coisa quase impossível de acontecer. Ele quebrou muitos padrões. Corra é uma narrativa muito bem feita também. Não tem tanto o que falar com relação à representatividade das mulheres, porque o foco principal é o homem ali da história, né? Mas em Us, a personagem central é uma mulher. E é uma mulher que encontra com seu duplo, e isso é um tema recorrente no terror também, né? E ele deu uma nova roupagem para isso, que é o que eu falei também no início, que eu sinto um conforto no terror, porque os temas se repetem, mas são sempre novas roupagens, assim. Então eu meio que sei, eu entro no terror, num filme, numa série, num livro, sabendo mais ou menos o que eu vou receber. Mas cada vez é diferente. E eu gosto disso, eu gosto dessa sensação de ver algo sendo reinventado várias vezes, sabe? Tem uma diretora brasileira que dirige filmes de terror, escreve, enfim, não sei se vocês conhecem, a Juliana Rojas, que se escreve. E ela dirigiu o filme Boas Maneiras, que é um filme de lobisomem brasileiro. E aí é uma mulher que engravida de um lobisomem. E essa personagem, mulher, tem todo Também não vou falar muito para não dar spoiler, porque eu acho que é um filme que vale a pena assistir, assim. É um pouco estranho, porque eu não sou muito a favor de CGI nos filmes, e daí o lobisomem foi criado com CGI, então fica aquela coisa um pouco estranha, assim, que pra mim quebra um pouco o terror. Quando tu revela a criatura, né? Porque o terror, pra mim, o que funciona no terror é o que não é revelado, assim, é o não visto. Então eu tenho medo do que eu não sei. E aí, às vezes, o filme de terror pra mim falha quando ele mostra a coisa, e aí dá aquela, tá, é um boneco de CGI. Não era isso que eu queria ver. Mas a personagem mulher que ela cria ali é muito bem feita. E ela tem um curta-metragem que acho que tem uns 20 minutos, que é o Duplo, o nome. E é uma mulher também, personagem principal, que encontra com ela mesma. E, nossa, esse curta-metragem, assim, é fantástico. Eu recomendo. Depois eu mando o link pra vocês, se vocês quiserem divulgar. Não, tu me perguntou se a Mansão Bly era gótica. Eu não assisti toda a Mansão Bly, mas já sem assistir toda, já vou dizer, é gótica. Eu sou daquelas que já puxo tudo para dentro do gótico, porque eu acho que eu sou a defensora. Lauren é gótica. Eu sou a defensora da ideia que diz que o gótico, ele é a representação dos nossos... Quando ele vem com essa força que ele está vindo agora, de novo, a cada temporada, não vou dizer que a cada 100 anos, mas enfim, primeiras décadas do século 20, 1900 e pouco, veio com tudo de novo, né? Então, ele ressurge sempre quando a humanidade está numa crise tremenda, que as pessoas estão morrendo de medo de várias coisas. Não é a cada 100 anos, porque a gente teve ali nos anos 60, anos 70, aquele monte de narrativa de ficção científica, que a Terra estava sendo invadida pelos aliens. É ficção científica, né? Mas dá para entrar no gótico também, que também era um medo, né? O homem foi para a Lua, e aí o homem foi parar num outro mundo, pisou num outro mundo, que não é a Terra, e aí já se criou todo aquele medo de seres de outros planetas que iam vir aqui, iam nos dominar e tal. Todas essas narrativas foram criadas por conta do medo que se criou dentro da sociedade como resposta a uma ação concreta, porque o homem realmente foi à Lua, foi lá, colocou a bandeirinha dele, a gente pisou num outro terreno que não fosse a Terra, e por mais que a gente soubesse que já existia outros universos, outros planetas, outras estrelas, a gente efetivamente não tinha ainda passado para esse outro novo mundo, vamos dizer assim. Então surgiu todas essas narrativas. Então, por isso que eu gosto de puxar tudo para dentro do gótico, porque o gótico engloba todos os medos. E aí eu estava me lembrando, esses dias atrás, do quanto o expressionismo me influenciou e me influencia, do quanto eu gosto do expressionismo. E o expressionismo também foi uma resposta a um grande medo. O expressionismo foi aquele movimento que se deu na Europa, principalmente na Alemanha, né?
A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e então ela sofreu um monte de boicote de vários países. Até o cinema alemão, até a diversão deles, o que eles tinham de entretenimento, foi fechado. Então eles tiveram que criar um movimento dentro da Alemanha, que foi o cinema expressionista. E se vocês olham aqueles filmes, vocês veem perfeitamente a situação que aquele povo vivia. A fome, a falta de perspectivas, a falta de dinheiro, a falta de esperança. Aquele filme, O Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme incrível, é um filme mudo. Para quem gosta de filme mudo, eu super recomendo. Vocês olham aquele cenário que eles usam, é um cenário extremamente opressor. Não precisa nem ter conversa no filme, é só a representação dos atores e o cenário que está ao fundo. A gente já sente uma coisa horrível, assim, uma opressão muito forte. A gente consegue sentir o que aquele povo estava passando. E aí é o que a gente vê, né? A arte mostrou o que aquele povo estava passando, que no fim, aquele período durou muito pouco. Logo depois, a gente teve a ascensão do Hitler, que foi uma coisa bem ruim, né? Um desfecho muito ruim. Enfim, as pessoas estavam passando uma dificuldade tão grande que o único, sei lá, eu não estou querendo explicar nem nada, né? Mas de repente foi uma esperança que eles viram na época, né? Então eu sou uma defensora de que a arte está aí para mostrar o que pode vir. E agora a gente está vivendo esse tempo tão ruim de ascensão de governos de extrema direita e pandemia. Então eu acho que o gótico está ressurgindo e o interesse pelo gótico está ressurgindo com muita força. E eu acho que é legal a gente ficar ligada, assim, porque é uma expressão, é uma arte, é uma expressão de arte, né? A expressão do que é o sentimento da população e dos artistas, né? Acho que já até encaminhando para o encerramento, a gente queria perguntar para vocês sobre como tem sido a escrita de vocês, né? A Irka estava falando agora sobre escrever no contemporâneo, né? Como pensar esse mundo de hoje, colocar na escrita. E antes a gente falou sobre essa autoconsciência que a mulher tem na hora de escrever, né? Por causa de uma responsabilidade que a gente sente na hora de botar essas mulheres dentro das nossas ficções e tudo mais. Eu queria saber um pouco de vocês, como é, se vocês têm uma dica para quem está querendo escrever terror agora. Eu sei que vocês são oficineiras, então alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Sobre estar escrevendo agora, enfim, e uma coisa que eu percebo na minha escrita, meu projeto de doutorado não tem a ver com terror, necessariamente. Tem a ver com essas questões sociais, mas não tem a ver com isso. Mas no meio disso eu comecei a escrever uma coisa que não tem a ver com o meu projeto, que é uma novela de terror que eu tô escrevendo agora. E ela surgiu meio que espontaneamente, assim, e depois que eu fiz o primeiro jorro de escrita, eu fui parar para pensar no que eu queria fazer, em como eu queria escrever. Enfim, é uma protagonista mulher. Uma protagonista não, porque a gente não gosta muito do termo protagonista, né? Mas é uma personagem central mulher. E aí eu meio que decidi que eu não queria representá-la nem como vítima, nem como vilã, mas como observadora de algo, assim. Acontece algo, ela observa e ela narra. Então ela é a narradora que interage com o que está acontecendo de certa forma, mas ela não se coloca em momento nenhum nessa posição de vítima ou nessa posição de vilã, assim. Os atos dela vão ter um efeito ali na história, sabe? Mas até quando eu assisti a Mansão Bly, eu pensei, é mais ou menos isso que eu quero fazer, mas menos romântico, porque não tem muito romance na minha história, assim. Porque é uma história de terror narrada por uma mulher, né? E é algo que a gente não encontra, mesmo em textos escritos por mulheres. Muitas vezes o narrador acaba sendo um homem, especialmente quando a gente olha os textos da época vitoriana, assim, o narrador é normalmente um homem, que é como se fosse para omitir o fato de que uma mulher escreveu aquilo, né? Então eu acho que para pessoas que estão começando a escrever terror, para mulheres que estão começando a escrever terror, a dica é criem narradoras mulheres, escrevam do ponto de vista das mulheres, não só personagens, mas narradoras e narradoras personagens. E isso que eu falei do contemporâneo, de o mundo existe, logo o terror está dentro dele, é outra coisa, assim, não tentar escrever um terror muito dissociado da realidade. Às vezes procurar na realidade o terror tem um efeito tão bom, sabe? Então, perceber o mundo onde tu tá e as coisas que acontecem à tua volta, e às vezes sei lá, existe uma imagem talvez terrível numa suculenta que cria um caule, por exemplo. Tô olhando uma planta na minha janela, que a suculenta normalmente ela é só aquela planta gordinha, assim, ela não tem que ter um caule, mas se ela não pega o sol direito, ela cria um caule. Então, é uma imagem estranha, aquela planta gordinha em cima de um palito.
sabe? Então, tu pode trabalhar com essas imagens. Eu tô falando assim, isso é engraçado, mas com o tratamento certo, isso vira elemento de terror, sabe? Então, buscar esses elementos no dia a dia, eu acho que é a dica que eu tenho para dar. E muito obrigada, gurias, pelo espaço. E vou passar para a Bibiana a palavra. Só complementando o que a Andressa falou e lembrando de um exemplo, né? O Stephen King provocou muito medo só com uma mangueira de bombeiro dentro do Hotel Overlook ali. A mangueira estava ali, ela mal e mal se mexeu. Ele criou uma cena muito, muito tensa com a mangueira. O Gustavo Chexter sempre diz isso. E eu até não concordava tanto, mas agora eu estou concordando bastante com ele. Que o terror, ele pode surgir de qualquer coisa, de qualquer elemento. A gente não precisa se apegar a esses símbolos religiosos que nos diminuem. Não, tudo bem se a gente quer usar, eu acho que eu sou a favor da liberdade total na escrita, mas nós mulheres, principalmente, que queremos escrever terror, a gente tem que saber que fazendo uma ambientação correta e construindo um personagem bem convincente, a gente consegue criar terror em cima de elementos que a gente nem imagina, como a planta da Andressa, por exemplo. Finalizando, vou falar um pouquinho, né, sobre o que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo uma história a princípio ela é de mistério, porque é uma história de uma médica que se muda para uma cidade, que é uma cidade que faz fronteira com a Argentina, que, por coincidência, é uma cidade vizinha da cidade que eu nasci, porque, né, a gente sempre volta para as nossas origens. A Lauren também acontece numa cidade fictícia, mas que basicamente é a cidade que eu nasci, o noroeste do Rio Grande do Sul. E essa médica vai investigar, ela é contratada por uma empresa porque as pessoas da cidade têm uma doença que eles acham que é uma doença muito contagiosa, então eles têm medo de negociar com essas pessoas, de pegar essa doença, e eles precisam negociar porque eles querem construir uma barragem. Então eu tô ouvindo tanto documentário, já sei até que tem um movimento no Brasil bem grande sobre pessoas que foram, abalados por construção de barragem. Não é abalados o termo, agora eu não vou me lembrar qual que é. Mas, enfim, pessoas que moram perto de lugares onde se construíram barragens. Assisti o Cuarón, que eu achei maravilhoso. O Cuarón é gótico, gurias. O Cuarón trata do duplo. O Cuarón é gótico, assistam, que é muito bom. Esse outro filme que a Andressa citou, Us, também trata do duplo, super gótico. E eu não sei se essa narrativa vai se transformar numa narrativa de terror, mas certamente ela tem elementos sobrenaturais. Então, para finalizar, eu queria agradecer a vocês, agradecer o convite, agradecer a parceria da Andressa e agradecer a Ana também, que tem mandado textos lindos e muito interessantes. E também, só para tomar um pouquinho mais de tempo, parabenizar as meninas fantásticas, que é a Karen. Ela não é do terror, mas ela é da fantasia, que ela foi finalista junto comigo no Jabuti. E a Nikellen, que é agora na segunda fase, ela passou para a segunda fase, ela é da ficção científica de Santa Maria. Ontem eu ouvi elas falando e fiquei super encantada com a fala delas. Elas falaram na Feira do Livro, dizer que eu estou torcendo pela Nikellen, que as mulheres do Fantástico têm que levar esse Jabuti. Queria agradecer muito vocês pela conversa, foi incrível. Acho que vai ser legal tanto para quem já está inserido nesse meio do terror, como a Ana, ou para pessoas como eu, que, nossa, não sei muito de terror, mas já fiquei super instigada a ir atrás, até tentar escrever sobre isso, a saber mais. Só agradecer mesmo, porque foi muito legal, gurias. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, foi muito legal. E obrigada, Bibiana, também pela parceria sempre, né? Desde o início lá do mestrado, que a gente tá junta buscando essas coisas. E a Ana também pelo convite, pelos envios dos textos, pelas participações em aula também. Por pedir pra gente falar sobre isso em aula, porque é um assunto que acabou entrando também na aula por tua causa. E para quem tiver interesse, nós vamos deixar uma lista dos filmes e livros citados ao longo do podcast aqui na descrição. Eu queria também agradecer a vocês por terem aceitado esse convite e por serem professoras maravilhosas no curso de narrativa de terror, e que um dos motivos pelo qual eu decidi fazer o curso foi principalmente por ver que eram duas mulheres iniciando. Eu percebi que era exatamente essa nova visão, uma visão muito particular que eu precisava.
Muito obrigada.